Os alimentos, né, eles são devidos pelos pais aos filhos menores. Então, filhos menores ou maiores que ainda estejam aí dentro da questão do binômio necessidade-possibilidade. Dentre os alimentos, né, ainda que haja guarda compartilhada, há obrigação de alimentar aquele com quem a criança não reside. Então, se a criança reside com a mãe, né, se a residência base é a da mãe, o que vai acontecer? Ele vai pegar, o pai tem obrigação alimentar. Se ele mora com o pai, a mãe tem obrigação alimentar, tá? Então, isso aí é mais um dever inerente à maternidade, porque quando a gente pensa em alimentos aos filhos menores, a gente sempre pensa no pai, o pai pagando os alimentos, né? Mas não, a mãe, hoje, né, com a evolução aí do nosso direito de família, da nossa sociedade, muitos pais os filhos moram com os pais e as mães, às vezes, né, têm o direito de visita ou exercem a guarda compartilhada, mas de um outro aspecto, né, fora dali da residência base, mas ela tem que pagar alimentos. E aí, esse dever de alimentos, ele é calculado dentro do binômio necessidade-possibilidade, entre o alimentante e o alimentado. A lei não exige aquela questão dos 30%, não falamos em 30%. Nós falamos o seguinte, olha, se nós temos uma possibilidade de alteração, então, se o pai ganha mais do que a mãe, né, é justo que o pai pague mais as despesas da criança do que a mãe. Se a mãe ganha mais do que o pai, a mãe vai ter um gasto maior. Se ambos ganham de forma semelhante, essa semelhança aí vai ser também de uma forma gradativa. Então, nós temos essa questão dos alimentos. Agora, em relação em específico à maternidade, nós temos a questão dos alimentos gravídicos. Então, os alimentos gravídicos, eles vêm como uma forma que é uma forma de proteção à criança, mas principalmente à mãe. Né? Aquela mãe gestante tem a possibilidade de pleitear alimentos a pretenso pai dessa criança durante o período de gestação. E aí nós temos assim alguns conflitos na jurisprudência, que é a questão da moral, né? Às vezes a gente faz um juízo de moral em relação àquela mãe, no sentido assim, ficou grata, por que isso? Então, agora quer alimentos? Não sabe, foi só uma relação casual, não teve um namoro, um noivado, qualquer coisa assim que gere aí uma presunção forte de paternidade. Então, nesses casos, há aí uma situação de que há realmente essa situação, mas esses alimentos gravídicos, eles são devidos, lógico, a mãe tem que ingressar com um pedido, né, de alimentos gravídicos, comprovando ali a maternidade, demonstrando ali os vínculos, né, um indício de prova de que aquele réu é o pai daquela criança, né? Então, assim, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma questão relacionada a qualquer outro fator. Então, assim, todos esses indícios levarão, a ideia é levar ao juiz o conhecimento de que aquele pai ali é o pretenso, aquele réu, na verdade, é o pretenso pai daquela criança. E aí, esses alimentos, essa pessoa vai ser imputada a ela o ônus do pagamento dos alimentos gravídicos. Aí você fala assim, Aline, mas hoje não tem exame de DNA? Então, o exame de DNA, ele é muito invasivo e feto, né? Então, ele não é recomendado. Então, é baseado em fatos inerentes, em uma relação. Então, vamos supor, eu namoro há 5 anos com uma pessoa, fico grávida. Qual que é a presunção de paternidade? O meu namorado. Né? Eu sou noiva, qual é a presunção de paternidade? Meu namorado. Eu saí, fui para a balada, fiquei com 3. Qual a presunção de paternidade? Os 3. Aí, qual que é o problema da jurisprudência? É que às vezes nós entramos no nosso juízo de valor, e esse juízo de valor faz com que a gente deixe de prestar o auxílio àquela pessoa que está ali necessitando. Porque, então 3 confirmaram que tiveram relação com ela. Então, pega esses alimentos e divide por 3. De algum deles vai ser.
né? Ou algum em específico, não sei como seria isso, vai depender das provas trazidas do processo. Mas o que a jurisprudência comumente faz? Olha, se não há prova contundente de que ele é o pai da criança, não há alimentos gravídicos. E aí aquela mãe fica prejudicada, porque aqueles alimentos gravídicos, eles são para manter a alimentação adequada, um pré-natal adequado, né, uma gestação adequada para aquela mulher, para que ela possa, aquele feto possa desenvolver de uma forma regular. E aí, quando nós negamos, fazemos um juízo de valor e negamos isso àquela mulher e aquele feto, o que acontece? Eu tenho aí uma situação de... Eu tenho aí uma situação em que eu perco esse, como é que eu vou dizer para vocês? Eu perco esse feeling da questão, né? E aí eu posso negar os alimentos gravídicos a essa mulher. Então, mas dentre os direitos da maternidade, existe aí o direito aos alimentos gravídicos, que é aquele devido à gestante, aquela pessoa que precisa de uma assistência do outro, para que ela possa desenvolver aquela gestação de uma forma correta, de uma forma adequada, né, de uma forma saudável. Mas, infelizmente, a nossa jurisprudência é no sentido de que, não havendo uma prova muito contundente de que há a presunção daquela paternidade, acontecerá aí essa ausência de auxílio àquela pessoa, e esses alimentos gravídicos acabam sendo indeferidos. Mas esses alimentos gravídicos, se nascer e ele não for o pai da criança, ele tem o direito ao ressarcimento? Não cabe ressarcimento em caso de alimentos. Então, não tenho, se eu tenho alimentos gravídicos, que eu sou condenado, se o juiz determina ali por um liminar para que eu pague, eu vou pagar, né? Lógico, esse réu tem possibilidade de exercer todo tipo de recurso cabível, mas ele vai pagar. Aí chegou lá na frente, fez exame de DNA, não é o pai. Então, ela vai restituir esse dinheiro, ele vai ser ressarcido disso aí. Então, a jurisprudência não cabe, de qualquer forma, não cabe ressarcimento do que foi pago. O que cabe ali é o quê? É uma ação, né, caso aquela pessoa queira, uma ação de reparação de danos.